Olá, gente. Hoje eu estou aqui entrevistando o Dr. Ailton, né, formado em Sociologia, História, Teologia, onde ele vai nos explicar um pouco o que é a importância da política na sociedade. Qual a importância da política, já que nós está agora chegando nesse período político agora em 2022? Ailton, qual a importância, Dr. Ailton, para nós? Olá para todos. Partindo do princípio da política da Grécia Antiga, quando falamos Grécia, não podemos generalizar, mas focamos em uma única cidade chamada cidade-estado da Grécia, que é a cidade de Atenas. É exatamente na cidade de Atenas que surge a política que nós temos hoje, ainda que lá na Grécia era uma democracia, uma política democrática embrionária. Tinha os seus erros, mas era uma política chamada de democracia. E quem é o grande nome da política democrática para todo o Ocidente? Primeiro é Solon. Solon, ele vai dar o pontapé inicial em uma política onde todos teriam participação. Depois ela será aperfeiçoada, a política democrática será aperfeiçoada por Clístenes. Clístenes é chamado de o grande legislador, onde na política democrática, a palavra demo significa povo, cratocracia significa poder ou participação, onde todos teriam a participação na política democrática. Quando falamos todos, temos que ter muito cuidado, que é muito diferente de hoje. Hoje, a partir da nossa legislação, da chamada Carta Cidadã de 1988, todos são cidadãos. Mas lá na Grécia não era bem assim. Por quê? Quem era que participava da política democrática da Grécia? Era os chamados cidadãos. Quem era cidadão? Cidadãos era apenas os homens a partir de 21 anos de idade, a mulher ainda não participava. E esses homens, eles eram chamados de eupátridas. Eupátridas significa bem-nascidos. Então esses homens, eles tinham participação direta na política. E os demais povos, eles não eram considerados cidadãos. Quem eram esses? Eram chamados demiurgos. Os demiurgos eram os comerciantes da cidade. Depois nós vamos ter os georgóis. Georgóis, eles são os proprietários de terra. Depois nós teremos os tetas. Os tetas eram os pequenos proprietários de terra. E na pirâmide social vai aparecer os escravos. Então, em uma democracia onde tinha limitação. Hoje, essa democracia, ela abrange a todos. E qual é a importância da política? Falamos política democrática. Qual é a ideia? Qual é o centro? Qual é o objetivo? O objetivo é o bem comum para todas as pessoas. Então, a política, ela significa bem comum para todas as pessoas. E o que é política? Toda ação social, sem exceção, toda ação social, ela é uma política. Por quê? A palavra política, ela vem originalmente, etimologicamente falando, do meio que nós vivemos. Vivemos hoje majoritariamente nas cidades. E a palavra cidade em grego é polis. Todos os cidadãos, vamos pegar nós hoje, tá? Todos nós, cidadãos, temos uma ação política porque nós moramos na cidade. A palavra cidade em grego é polis. Então, a política, a sua finalidade, o seu objetivo final é o bem comum para todos. E aí nós fazemos uma pergunta: mas por que nem todas as pessoas são favorecidas com a política? Porque nós deixamos a política apenas para os profissionais na política e nós não estamos engajados 100% na política. Isso é perigoso. Por quê? Qual é o maior inimigo do político? O maior inimigo do político é um povo esclarecido. Então estuda política, sabe da política, que você será favorecido nas decisões tomadas na sua cidade, no seu bairro e no nosso país.
Ailton, obrigado. Essa palavra foi muito importante da participação do povo, onde se influencia diretamente no bem-estar das pessoas. Hoje, como que você vê a política hoje, como que nós está hoje atualmente? Você acha que a população está engajada nesse contexto político? Ah, sem dúvida, né? Nós temos aí o monopólio quebrado das redes de grandes abrangência nacional, né? As grandes emissoras, e ela foi fragmentada a partir do pensamento das pessoas usando as mídias sociais. Então a política de 2018 para cá, a política do Brasil nunca mais será a mesma. E na história do Brasil, na história da Constituição, como que funciona o Brasil? O Brasil é um país muito jovem, 500 anos de idade para um país muito jovem. A primeira Constituição do Brasil, ela foi outorgada, tem essa diferença, né? Quando uma Constituição é promulgada e uma Constituição é outorgada. O que significa? Outorgada, que foi a nossa primeira Constituição. Ela é imposta. E quando isso aconteceu? No dia 15 de novembro, o Brasil eles tem-se a independência e era preciso fazer uma Constituição. Então, nossa Constituição, a primeira, ela é outorgada, o ano é 1823. Nessa primeira Constituição de 1823, quando o primeiro rei do Brasil, Dom Pedro I, ele pega a Constituição, que ele olha a Constituição, essa Constituição tinha limites. O que ele faz? Ele acrescenta um outro índice nessa Constituição. E qual foi? O poder moderador. Então essa Constituição, ela não era uma Constituição onde todos participavam. Então, de lá para cá, vem tendo o melhoramento da política e o engajamento da sociedade. Então, sem dúvida, a política no Brasil hoje ela se encontra fragmentada e a participação do cidadão, seja ele formado em ciências políticas ou não, ou dependendo da sua formação, ele tem a sua opinião. Então, nós não temos mais assim uma letalidade da sociedade sobre a política. A sociedade está bem aguçada naquilo que está acontecendo no meio político. Ailton, obrigado pela sua participação aqui no canal, que deixou sua contribuição. E a todos vocês que nos estão nos seguindo, estão nos ouvindo nesse momento, que Deus te abençoe onde quer que você esteja. Dá um joia para nós. Tem mais, Ailton? Obrigado. De nada.